Olá, internauta! E aí, pica-pau, tudo bem? Estamos começando aqui mais uma edição do nosso Conjuntura na TV, onde a gente bate papo com pessoas que podem contribuir, podem trazer a sua contribuição através da sua experiência, do seu conhecimento, da sua área de atuação para o desenvolvimento da nossa Primavera do Leste. Esse é o nosso objetivo, sempre trazer o desenvolvimento para a nossa cidade. Mas antes de eu apresentar o meu convidado de hoje, eu quero pedir para você um grande favor. Nós estamos vivendo no Brasil a quarta onda. Estamos começando. Parece que está vindo aí a quarta onda. Em Primavera do Leste, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, nós estamos aumentando exponencialmente os casos de Covid-19. E, meus amigos, só depende da gente. Vamos se vacinar, por favor. Tá bom? Intervalo comercial. 30 segundos eu tô de volta. Com esse cara, gente boa aqui, rapaz. Só um instantinho. Ok, de volta. E eu quero voltar relembrando a você que a nossa querida diretora Lígia Almeida, ela está com aquela promoção, hein, gente? E olha, é imperdível. Se você quer ganhar uma tábua enorme, com mais de 40 centímetros, especificamente para churrasco, feita em madeira, coisa mais linda, com a logomarca do jornal e com o seu nome bem grandão. Mas você pode participar em todas as nossas redes, seja aqui no YouTube, seja lá no Facebook, seja na Rádio EL News, para você participar e ganhar essa linda tábua aqui. Vai lá, deixe seu comentário, deixe seu joinha e nos siga nas redes sociais para ter mais informações sobre o que a gente faz. Segue lá, corre lá para você poder ganhar também, participar da nossa promoção, tá bom? Hoje, nós aqui do Jornal EL News, do Conjuntura na TV, temos a honra de conversar, bater um papo com uma pessoa da maior importância para a nossa sociedade, e a gente já começa agradecendo a deferência de ele nos conceder esse bate-papo, mais do que uma entrevista, um bate-papo. Inspetor-chefe Márcio, tudo bem, meu irmão? Como é que tem passado? Tudo bem, eu agradeço pela recepção, e é uma honra estar aqui presente, poder conversar com você aqui também. Muito obrigado, a honra é toda nossa, até porque nós temos um respeito grande demais pela Polícia Rodoviária Federal. Eu tenho uma divergência, e é pontual. E nós vamos conversar sobre isso também, porque aqui o nosso bate-papo é aberto. Mas o respeito que eu tenho pela instituição, ele supera tudo. Márcio, como é que está a luta? Como é que está a batalha? Primavera continua complicada para fiscalizar? Olha, o nosso trabalho em Primavera, graças a Deus, muita correria, o serviço não para, mas a gente está colhendo muitos frutos. Isso é que é o mais importante, né? A gente está conseguindo realmente reduzir a quantidade de acidentes na cidade, a gente está conseguindo trazer uma segurança maior, conseguindo fazer grandes apreensões, e realmente é o que faz que a recompensa do trabalho da gente. Então tem muito trabalho, mas a recompensa é muito boa para todos nós. Eu sempre morei em cidades muito grandes, né? Como São Paulo, como Recife, como Brasília, Campo Grande, que já está com 1 milhão de habitantes. E eu nunca tinha presenciado de perto, como nós temos a oportunidade de fazer numa cidade menor, como Primavera do Leste, embora uma cidade com um desenvolvimento muito grande, né? Mas é uma cidade menor ainda, com relação a essas capitais. E eu nunca tinha visto, Márcio, ou talvez não tenha oportunidade de ter acompanhado, né, nessas grandes cidades. Aqui tem uma união muito grande, parece que entre as instituições, né?
Prefeitura sempre dá uma força, polícia militar está junto, civil junto, CMTU, né? CMTU junto, tá, né? São essas parcerias? Então, Primavera do Leste realmente é uma referência. Existe uma sinergia muito grande aqui, né? Essa questão de união entre as forças policiais, poder público, não só o poder executivo local, mas também judiciário, Ministério Público, enfim. As instituições aqui somam muito para que a gente consiga realmente fazer um bem maior pela cidade, né? Realmente conseguir prover uma segurança pública de qualidade para os moradores de Primavera do Leste. E não só de Primavera, de toda a região nossa, né? Porque aí abrange Pochorel, vai abranger até Campo Verde, Paranatinga, Santo Antônio, Sim, com certeza. General Carneiro. E de vez em quando você tem que sair aqui e andar um bom trecho, porque General Carneiro é longe, rapaz. Sim, nosso trecho total, só do trecho da delegacia da UOP de Primavera do Leste, aproximadamente 300 quilômetros. Daqui até o Paredão Grande, que o Paredão Grande é o quilômetro 155 da BR-070. Mas é um terreno bastante extenso, mas que a gente, graças ao nosso efetivo, a gente consegue cobrir com satisfação. Efetivo, tá bom, Márcio, do tamanho que tá? Ele dá a cobertura que você precisa no seu planejamento das ações, então? Olha, efetivo é uma coisa que a gente sempre, quanto mais tiver, melhor. Mas hoje a gente realmente pode falar de boca cheia que hoje nós estamos bem servidos realmente de efetivo. Nós saímos de uma situação que nós tínhamos uma escala bem precária, poucos policiais, mas o departamento viu realmente a importância da região de Primavera do Leste para a Polícia Rodoviária Federal e para a segurança pública como um todo, e destinou uma quantidade maior de policiais. Hoje a gente realmente conta com um efetivo que dá para suprir realmente as demandas da cidade. Maravilha! Isso é importante, viu, meus amigos? As nossas autoridades, não interessa quem seja, hoje é o Léo, o presidente da Câmara é o Manuel Mazzucci, amanhã podem ser outras pessoas no comando. O que tem que ficar é essa interatividade de todas as forças, trabalho em conjunto, que é o que melhora a sociedade. Deixa eu te perguntar uma coisa, meu irmão. Vocês estão construindo, né, numa parceria também, numa outra parceria sensacional que foi firmada aí, vocês estão construindo uma nova unidade ali de fiscalização. Sim. Como é que está? Quem que fez parte dessa parceria? Quais são os órgãos, né, que fizeram parte dessa parceria? E quando fica pronto? E se isso vai melhorar as condições de trabalho? Bom, com toda certeza, essa é uma obra, a gente fala que é o nosso filho, né? Então, tá para nascer o nosso filho, se Deus quiser, ali em meados de outubro, novembro. É uma obra que tem um histórico gigantesco, né? Nós temos aí uma obra realmente que a gente pode falar que são de várias mãos. A gente tem a participação efetiva e desde o início do CONSEG, nosso Conselho de Segurança Comunitário. Sim. Foi um grande parceiro nosso desde o início, correndo atrás de emenda parlamentar e que a gente conseguisse realmente, somando com o departamento, fazer com que essa obra saísse do papel. Sim. A participação efetiva também da nossa Prefeitura Municipal, nosso prefeito, o Leonardo Bortolin, contribuiu realmente, ele viu a necessidade, ele sabe, é um gestor inteligente, ele sabe que a segurança pública, ela precisa ser reforçada para trazer o conforto para o cidadão. E ela, desculpe interromper, Márcio, mas nesse nosso bate-papo, a segurança pública, ela traz benefícios em coisas inimagináveis, por exemplo, na saúde pública. Com certeza. Né? Menos acidente, menos pessoas acidentadas, menos tráfico de droga, menos tiroteio com a PM, com o pessoal da Civil que mexe com isso, né? Mais diretamente. Beneficia tudo, né, Márcio? Faz tudo, vai girar todo o nosso ecossistema, vamos assim dizer, né? Quando a gente faz uma fiscalização bem feita de trânsito, como você mesmo disse, a gente evita um acidente. Evitando um acidente, é um leito a menos no hospital, que vai estar livre para outra coisa que seja mais grave, né? Combate ao narcotráfico, são pessoas que nós vamos tirar ali da questão da assistencialidade, o trabalho que aquela família vai ter, procurando um assistente social, enfim. Tudo aquilo que se faz para a segurança pública se reverte de maneira direta ou indireta para a população. Então, a gente trabalha firme e essa obra é uma conclusão disso aí. Foi a sociedade vendo que dando melhores condições, não só para nós, mas para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, dando as melhores condições de trabalho para a segurança pública, isso se reverte em ganho para a sociedade. Muito importante, muito importante. E eu quero aproveitar esse gancho que nós estamos falando para dizer o seguinte, eu acho que a população precisa também, em certos momentos, viu, meus amigos, é nós mesmo, viu? É nós mesmo aqui, ó.
Nós precisamos também tomar. Eu morei no começo dos anos 90, eu morei um bom período da minha vida em Fort Lauderdale, em Miami, e claro que existe exceção para tudo, tá? O que eu vou falar aqui não é regra absoluta 100%, não, existe uma coisa falando da imensa maioria. Um americano, quando um policial lhe aborda, ele costuma ser muito grato ao policial. Sim. Porque o policial está ali, ninguém está escrito na testa culpado e inocente, né? Bandido ou gente boa, não está escrito na testa. É complicado. Então o policial, quando ele aborda, ele, em primeiro lugar, está protegendo a própria vida, depois a vida do cidadão. E ele não sabe se você é gente boa ou não, ele vai verificar se você é gente boa. Então ele tem que vir com uma certa proteção, porque se você não for gente boa, você pode atentar contra a vida dele, e ele tem que estar prevenido para isso. Então ele aborda você, e assim como ele vai vendo que você trata de um cidadão de bem, né, o clima vai melhorando e vai ficando. Tratamento da população para com as abordagens policiais. O que você pode me dizer disso, irmão? Olha, no geral, aqui em Primavera do Leste, toda a região aqui, nós somos muito bem tratados pela população. A população realmente é conscientizada do que o trabalho da PRF é desenvolvido em prol da própria sociedade. Como você mesmo disse, o policial não tem um detector, ele não sabe o que vem pela frente. Gente boa! Ele não sabe o que vem pela frente. Muitas vezes ele aborda com um pouco mais de resguardo, né? Sim. Mas uma coisa que a PRF, principalmente a PRF, os outros polícias também, mas a PRF tem uma coisa muito em mente, que é tratar com urbanidade. Nunca vai faltar um bom dia, uma boa tarde, vai ter a cobrança sim, porque é inerente à função. É obrigação, né? Pedir o documento, fazer algumas perguntas, é normal, mas a urbanidade nunca vai faltar. Tá? Mas, em geral, a população aqui de Primavera do Leste é bem consciente disso e aceita muito tranquilamente o tratamento, que a gente tem que ter a recíproca, né? A gente trata com educação e espera também ser tratado com educação. Lógico, sem dúvida. E é o que a gente encontra aqui na cidade. E eu gostaria de deixar aqui, na voz do inspetor Márcio, alguns procedimentos que são muito... Nos Estados Unidos a gente diz isso, cara. As pessoas dizem isso. Você recebe o policial com a janela totalmente aberta, as duas mãos no volante. Se você estiver, por exemplo, portando uma arma, vamos supor que você... Eu estou falando isso porque nos Estados Unidos você pode sim. portar arma. Então, você coloca as duas mãos no volante. Quando você é abordado pelo policial, você diz, boa tarde, senhor policial, gostaria de lhe informar... eu fiz isso, gostaria de lhe informar que eu possuo uma arma, né, com as duas mãos no volante, eu possuo... Não faz gesto brusco, o policial não vai saber o que você está querendo fazer. Você pode pegar uma carteira e você pode pegar uma arma. Então não faz gesto brusco, com as duas mãos no volante. Boa tarde, seu policial, eu possuo... Antes que ele fale qualquer coisa, não precisa nem pedir documento, você pode ir logo avisando. Eu possuo uma arma, a arma está no porta-luva, eu tenho porte de arma, está no meu bolso traseiro. Assim você vai conversando, explicando para ele que você é um cidadão de bem, que você acha legal ser fiscalizado, e não é tempo perdido, meu amigo. Porque se for um bandido, é um bandido a menos na sociedade com aquela abordagem. Eu não sei se eu estou falando tanta abobrinha assim, Márcio. Não, mas realmente, durante uma abordagem, a principal preocupação do policial é o controle das mãos. Das mãos. Ele já... olha o cidadão que está dentro do carro, ele já faz a varredura completa, vê quem está dentro, todos os ocupantes do carro. A primeira coisa que ele pede é para que mantenha as mãos no local. Justamente, a primeira coisa que o policial tem a preocupação no momento da abordagem é o controle das mãos. A partir do momento, qualquer movimento brusco, respostas que forem desencontradas, o nível de tensão sobe. Porque, como você disse, a gente nunca sabe o que esperar daquilo que vem do outro lado. Lógico. Pode ser um sorriso, pode ser um cara armado. Com certeza. E assim, hoje nós temos, vamos assim dizer, um acesso maior ao uso de armas. Então o policial hoje já está mais preparado para isso. Nós temos os nossos CACs, que são pessoas que podem portar essa arma, fazer o trânsito dessa arma. Sim. Então o policial hoje já é mais preparado para isso também, né? Ele está atualizado já para encontrar essas situações diferentes, né? Mas ele está bem preparado hoje em dia. Maravilha. Vamos agora entrar em assuntos mais, assim, que eu preciso desse depoimento, porque a gente precisa ouvir os dois lados sempre. O vereador Luizinho Magalhães, durante uma das sessões da Câmara, ele até se diz, mas é uma questão política também, não vou nem citar isso, porque eu não quero nem saber de política. Mas o vereador, de maneira geral,
ele pediu que fosse aliviado uma certa fiscalização em determinado local. Se não me engano, é saída e entrada do Vale Verde. Se eu entendi bem... Toque do Jacaré. Se eu entendi bem que ali estava havendo uma certa fiscalização no final do expediente, com o objetivo de tirar. O que você me diz dessas atuações pontuais? Se é possível aliviar, que é perigoso isso demais da conta. Palavra complicada. Então. Palavra complicadinha. E se o vereador tem razão em estar fazendo essa solicitação? Olha, o que eu posso dizer, Sim. com a Com opinião do respeito ao gestor, vereador, sim, né? com todo respeito, tem o Lógico, direito de se lógico. expressar da forma que ele bem entender, Só. mas a Polícia Rodoviária faz o trabalho que é inerente a ela. Vamos lá. Eu já ouvi algumas vezes a pessoa falando que a polícia está preocupada em fazer multa. Não, a Polícia Rodoviária não está preocupada em fazer multa. A Polícia Rodoviária está preocupada em prevenir a ocorrência de acidentes, em prender aquele cidadão que está com mandado de prisão, de retirar um cidadão que não é habilitado, que está dirigindo o carro. Pode causar um... Isso, justamente. O camarada que acabou de furtar um veículo, está passando, ele é abordado. Então, a Polícia Rodoviária está preocupada em fazer o trabalho que é da Polícia Rodoviária. Eu ouvi por alto que a polícia está preocupada em ferrar o cidadão. Aí eu te pergunto, como uma polícia que só no ano passado arrecadou mais de 9 toneladas de alimentos que foram revertidas para a população mais carente de Primavera do Leste, como uma polícia que faz isso, ela está preocupada em ferrar o cidadão de bem? Digo mais, a Polícia Rodoviária no passado, só a nossa delegacia foi responsável por retirar de circulação mais de 1,5 tonelada de substância entorpecente. Mais de 1,5 tonelada de drogas que não vão para as ruas da cidade de Primavera do Leste. Que não vai para o seu filho, que não vai para sua filha, não vai para dentro da sua casa, não vai para a escola do seu filho. 1,5 tonelada? Mais de 1,5 tonelada. Deus salve. Glória a Deus. Meu Deus. Então vamos lá. 9 toneladas de alimentos distribuídos para a população mais carente de Primavera do Leste. Mais de 1,5 tonelada de droga recuperada. Recuperada não, apreendida, que foi incinerada. Sem contar a quantidade de veículos que foram recuperados, veículos furtados ou roubados em outros estados, e até aqui no próprio estado, que foram recuperados e devolvidos aos seus proprietários. Muitos acidentes atendidos. Vários cidadãos alcoolizados que poderiam trazer ali a morte do cidadão de bem, que não tem nada a ver com aquela situação, que foram retirados de circulação. Como uma polícia que faz tudo isso pode ser encarado como uma polícia que quer ferrar o cidadão? A sociedade. Aquele ponto, tratando daquele ponto de fiscalização, a gente tem, na verdade, a gente tem um trecho muito grande e a gente não tem periodicidade ali não tem muito grande, porque a gente tem um trecho muito grande para cobrir, mas alguma ocasião ou outra a gente coloca o pessoal para fiscalizar ali. Por quê? É um ponto estratégico, é a saída da cidade. A gente sabe que ali tem um desvio, né? Existe a estrada Toque do Jacaré, muita gente que quer vir da fronteira passa por ali. Ó, gente, para fugir da fiscalização. Se você não sabe disso, eu vou até complementar essa informação do meu amigo Márcio, do inspetor Márcio. Estrada do Toque do Jacaré é usado muito por bandidagem, viu? Escoamento de produção, atende uma população trabalhadora sensacional daquela região, mas também é desvio de drogas ali, viu? Desvio de ilícitos. Não é só droga, não, é tudo muita coisa. Então, realmente a polícia tem a obrigação de dar uma cobertura por lá. Desculpa. Não, mas é isso que você falou mesmo. A Polícia Rodoviária, quando vai ali naquela região, ali é o quilômetro 276 da BR-070. Ela não vai com o intuito de pegar o cidadão de bem que está saindo do trabalho dele, que a gente sabe que tem isso também. Mas a gente sabe que no meio daquele cidadão de bem, como no meio, todo local, tem as pessoas que não são boas, que estão ali infiltrados. Então a gente sabe que tem carro roubado, que pode estar passando por ali, tráfico de drogas. A gente sabe que tem motorista que é inabilitado, a gente sabe que tem menor de idade. Então, são pequenas coisas que o resultado daquilo ali, para quem já tem vivência da pista, sabe que o resultado daquilo ali pode ser muito grave. Quantas vezes que nós já fomos atender acidentes naquela região com vítima fatal? Pessoas que estavam embriagadas, que pegaram a rodovia e de repente atropelaram um cidadão de bem, uma família.
Então, a Polícia Rodoviária Federal realmente ela percorre todo o trecho e ali é mais um trecho que ela fiscaliza. Ela tem o intuito de ferrar o cidadão de bem de forma alguma, pelo contrário. Ela quer garantir que o cidadão de bem possa sair da sua casa são e salvo e retornar da mesma forma. Né? É verdade. Então é isso que a pessoa tem que entender. Eu costumo usar uma frase, inspetor, na minha vida, isso é um depoimento pessoal, eu uso a frase seguinte: se malandro soubesse quanto é bom ser honesto, seria honesto só de malandragem. Bem por aí. Só de malandragem de ser honesto. Quais são as maiores incidências na nossa região? O que acontece mais na nossa região? Tem tráfego que você já colocou no ano passado de 1,5 tonelada, Sim. né? Nós temos aí muitos veículos roubados. O cara rouba veículo, meu amigo, ele quer picar mula, cai na rodovia para fugir. Ele roubou o carro, ele quer esconder aquele carro em algum lugar. Cai na rodovia. E aí, meu amigo, se não é a nossa Polícia Rodoviária Federal... Olha, o tráfico de drogas já é uma coisa que acontece comumente aqui. Nossas apreensões agora, praticamente toda semana nós temos apreensões. Grandes, pequenas, enfim, mas sempre temos apreensões. É uma rota, né? É a rota sentido centro-oeste, sudeste. Goiânia, Brasília, tudo por aqui, né? Sim, atingir os outros estados do centro-oeste, o nordeste, o sudeste, passa por aqui. Então a gente, ao longo desses, eu posso afirmar para você que a gente evoluiu muito, principalmente nesse último ano. 1 ano e meio, 1 ano para cá. A gente conseguiu trazer mais gente, aprimorou a fiscalização, fizemos um estudo baseado realmente em resultado e estão conseguindo resultados cada vez maiores. Esse ano, por exemplo, eu disse para você que ano passado nós chegamos a mais de 1,5 tonelada. Esse ano nós já estamos quase batendo a meta de 1,5 tonelada. Nós estamos girando ali na próxima ali 1.300 quilos, 1.400 quilos. Só no meio do ano já. No meio do ano. Muito provavelmente esse ano nós vamos bater 2 toneladas, 2,5 toneladas. Né? Porque a gente já sabe que o segundo semestre geralmente é mais movimentado. Então provavelmente a gente tem mais apreensões e nós vamos alcançar aí com certeza mais de 2,5 toneladas de apreensões. Nós temos aqui muitas ocorrências com crime ambiental, madeira que foi extraída ilegalmente em outras regiões do estado ou de Rondônia. Nós temos muitas ocorrências de trânsito, né, que é comum realmente. E recuperação de veículos também, veículos que, como eu disse anteriormente, que foram furtados ou roubados em outros estados e que estão trafegando aí naturalmente no estado e quando cai na fiscalização da PRF, geralmente ele é recuperado. Eu posso testemunhar daqui, como analista, aqui já falo como analista, a reputação que a PRF tem perante a nossa sociedade. Não falo de política, não vou falar de política, não é esse, o Márcio não tem nenhum envolvimento com política, é um profissional da melhor qualidade na sua área de atuação, mas eu apenas faço o registro de que 2 pessoas que envergavam a farda da PRF foram eleitas para cargos políticos na cidade. Isso demonstra, em minha visão, que a instituição ela é muito bem avaliada, né? Sim, com pela população que deu esse aval. Mas, Márcio, eu queria agora, se você me der a sua permissão, a gente falar sobre aquilo que nós já conversamos pessoalmente. Sim. Você sabe bem qual que é o assunto. E por que eu me preocupo com isso, meus amigos? Primeiro que eu peço a todos, por favor, paguem seus impostos. Tem que pagar imposto. Imposto é para ser pago, meu amigo. Você pode ter 2 certezas na vida. Você vai morrer. Segunda certeza, tu vai pagar imposto. 2 certezas você pode ter na vida. Mas existem as condicionantes. Sim. Nós estamos aí, até numa 4ª onda, mas vivendo um período de pandemia. Sim. Que foi muito sofrido para algumas pessoas. Para a grande maioria, graças a Deus, a gente passou algum desconforto, mas passamos tranquilamente. Só que para outras pessoas foi muito sofrido. Perderam emprego, perderam parentes e tudo mais. E isso causou uma certa retração econômica e muitas pessoas deixaram de pagar seus impostos. E uma coisa, eu não sei, no meu entendimento eu me agarro à lei, tá? O estrito in verbis, né, como se diz no judiciário, estrito cumprimento da lei.
Não sei como é, eu vou pedir para o Márcio falar com os senhores. Que se trata da apreensão de veículos, retenção de veículos. Eu uso um termo, o Márcio usa outro. Eu digo por atraso de imposto. O Márcio diz, fala, não, é falta de licenciamento. Márcio, o Código de Trânsito, o artigo 230, né, ele é muito claro lá no inciso 7º, se não me falha a memória, eu estou de cabeça aqui, então pode ser que eu tenha erre aí algum artigo, mas ele diz muito claramente que para a retenção, a apreensão, aqueles termos todos que ele usa para prender o carro, né, é necessário 2 condicionantes. E a lei é clara nisso. Tanto é que ela não coloca assim, nada no atemporal. Não, ela é bem lógica. Falta de licenciamento e a palavra "e" no português ela soma. Sim. Vamos num baile, vai eu e o inspetor Márcio, vamos nós 2. Vamos num baile, vai eu ou o inspetor Márcio, podemos ir os 2, podemos ir um ou outro. Sim. Então a lei ela é clara quando ela diz precisa de 2. Falta de licenciamento e falta de registro. Pois é, essa é uma questão bem, eu já estou até me adiantando, essa questão é uma questão bem polêmica. Eu posso te dar a resposta para você de 2 formas. A minha resposta como cidadão e a minha resposta como agente público. Não vou nem dizer como PRF, como agente público. Né? Vamos lá. O artigo 230, no inciso que trata do licenciamento, ele diz ali, transitar com o veículo que não esteja devidamente licenciado, registrado e licenciado. Então, nós temos diversas interpretações para isso aí. Realmente tem a sua interpretação e tem a interpretação que hoje em dia é a que prevalece na administração pública, que são condições que somam-se para que o veículo realmente possa estar circulando. Então, transitar com o veículo, circular com o veículo que esteja devidamente registrado e licenciado. Então, ele deve possuir as 2 condicionantes para poder circular. Então, ele deve estar registrado, que é o veículo que é emplacado, ele entra no sistema, e soma-se essa condição para que ele possa circular de maneira lícita não, legal, vamos dizer legal, regular. Lícita ele... Então faz parte do crime. De maneira regular, ele deve estar devidamente registrado, que é a primeira condicionante do veículo, e licenciado. O registro é uma vez você registrou, ele está registrado para sempre, né? Até quando ocorre a baixa do veículo. E tem a condicionante do licenciamento, ele deve ser anualmente licenciado. Né? O que nós temos hoje em dia é a questão do licenciamento, que muita gente confunde licenciamento com o imposto veicular, o IPVA, que é de competência do Estado. Né? Nós temos essa... Mas só te interrompendo, senhor, será que quem está confundindo licenciamento com imposto veicular não é o governo? Então, a gente entra numa esfera complicadíssima, porque, como eu disse para você uma vez, muitos locais, o Detran, ele age de maneira diferente, infelizmente, o Detran é um baita de um órgão, ele nos ajuda, muito parceiro nosso, mas assim, por ser órgão do Estado e não da União, ele age de maneira descentralizada, então cada Detran age de uma maneira diferente. Cada estado tem sua própria legislação ali. Vamos dizer mais ou menos assim. Em alguns estados, você consegue licenciar o seu veículo independente do pagamento do IPVA. Agora, outros estados, eles só liberam o licenciamento depois que você faz a quitação do IPVA. E no meio dessa situação toda está o policial. É verdade. Essa é a complicação. Eu quero deixar bem claro aqui que se você tem sua Land Rover, a Ligiane que anda com a sua BMW conversível, não é para você que eu estou falando isso não, tá? Esse papo aqui não é para você não. Tem que pagar seus impostos mesmo e pare de piar, tá? Eu estou falando aqui do cara que tem a sua... Eu sou velho, então vou falar a sua CG 125, seu entregador de moto, para o cara menos favorecido, que pode enfrentar uma dificuldade, que perdeu o emprego, E às vezes, Márcio, é terrível, cara. O cara... Já teve casos, eu vi, de pessoas que venceu 2 dias de vencido no ano e fica no meio de uma rodovia a 200 quilômetros de qualquer lugar. Eu entendo. Né? Apreendido.
Você acha que aí cabe o discernimento do policial? Então, agora nós vamos entrar num negócio bem polêmico. Sim. Agora eu vou te dar minha opinião como, Sim, claro, como pessoa. Como cidadão. Como cidadão. É. Bom, a gente vive num país em que a gente paga para comprar o veículo, a gente paga um imposto de circulação, a gente paga o IPI. Para você abastecer o veículo, você precisa botar o combustível, que você vai pagar um ICMS em cima disso aí. Para você poder circular com o seu veículo, você vai pagar o próprio IPVA do veículo, você vai pagar o licenciamento, seguro obrigatório, você vai pagar pelo simples fato de possuir o veículo. Uhum. Eu concordo realmente, se a gente for falar em normas gerais, na vida do brasileiro é realmente uma situação muito complicada. Muito complicada. Eu, particularmente, eu odeio ter que pagar o meu licenciamento. Mas eu tenho que pagar e eu pago. Mesmo porque, se o nosso policial vai cobrar, ele tem que estar certo. Sim. É o mínimo, né? Sim. A transparência. Agora, o policial ele está limitado pela lei. O grande problema é isso aí. Diferentemente do cidadão comum, o servidor público, ele cumpre a estrita legalidade. Ele não tem, como é que eu posso dizer assim, ele não tem uma margem para poder falar, acho que isso aqui eu vou fazer, acho que isso aqui eu não vou fazer. Infelizmente, aí não tem. Se ele presencia uma situação que, muito embora a gente possa entender que está em desacordo com a realidade econômica e social do Brasil, mas está na lei, infelizmente ele não pode se afastar de cumprir aquilo que está lá. É uma situação bem delicada Sim, para sim, o policial. Porque não pode deixar de cumprir. E que ele vai alegar o quê para o comandante? Eu fiquei com pena? Ele vai tomar uma cadeia. Com certeza. Com a cadeia não sei se chega a tomar, mas com certeza ele vai passar por uma situação que ele pode perder até o seu emprego. Né? Porque ele pode estar privilegiando, pode ser levado em consideração que ele está privilegiando fulano, ciclano. Lógico. Ou que ele está até levando alguma coisa em vantagem daquilo ali. Sim. Então, infelizmente, esse é o tipo de situação que o policial não tem muita gerência sobre isso. Na verdade, ele está lá para cumprir aquilo que está escrito na lei. O que a gente poderia achar pertinente realmente e tentar mudar é a própria legislação. Porque o policial ele está estritamente ligado ao que a legislação diz. Eu acho que precisa mudar a legislação, meus amigos, por uma coisa simples, só vou falar isso para encerrar. Eu acho que o Márcio, não sei se ele vai querer falar sobre isso, mas eu vou dar o toque final. O que eu acho terrível é que, por exemplo, se você não tiver licença, você não constrói, beleza? Beleza. Se você não tiver licença, você não caça, beleza? Beleza. Mesma coisa com o carro. Se você não tiver tudo legal, você perde. Ocorre, meus amigos, que em nenhuma outra situação, por exemplo, se você não tiver uma alvará de construção, ninguém leva a sua casa que você está construindo irregularmente e coloca em leilão com 60, 90 dias. Correto? E aí, meu amigo, eu acho, é minha opinião, eu vou dar um exemplo do que acontece em Cuiabá. Cuiabá, as empresas de leilão ganham muito dinheiro com isso, existe um lobby muito grande com isso. A prefeitura, num tempo, parou de apreender carro em Cuiabá, que, lá no município, que ela que cuida na zona. As empresas estavam fazendo um movimento, pagando órgãos de imprensa para cobrar da prefeitura que fizesse a fiscalização e prender esse carro, porque elas não estavam dando lucro na venda dos carros, as empresas de leilão. Então, não é só a apreensão do veículo, é a apreensão com uma legislação que ela vamos ser bem objetivos, no mínimo duvidosa, deixa margem, correto? E o produto, a sua propriedade, porque o carro é uma sua propriedade, e o seu bem, da mesma forma que é uma casa, uma fazenda, uma chácara, ele é retirado de suas mãos, sem o devido processo legal, por uma fiscalização avulsa, e levado a leilão, e você perde a propriedade daquele bem, daquele teu patrimônio, num prazo de 30, 60 dias, e às vezes, vou voltar a repetir, você do carrão chique, você da SW4, quero mais que você se ferre mesmo, velho. Não paga, não perde aí, que você pode comprar outro e não pagou de sem vergonhice. Agora, o cara que tem uma moto, entregador, carrinho popular, o cara levou a vida inteira, está comprando a prazo, lá está pagando as prestações em 954 vezes. A legislação precisa deixar isso claro. Não se pode culpar os policiais.
Eu até numa certa situação exagerei nas minhas críticas. Reconheço, peço desculpas por elas. Mas é revoltante você ver uma mulher sendo deixada à beira de uma rodovia a 50 quilômetros da cidade mais próxima, sem ter nem como se deslocar dali, porque unicamente seu veículo estava em atraso. O veículo estava todo regular, tudo funcionando, tudo, mas documentação em atraso. É terrível. Eu quero já ir para a parte final do nosso bate-papo com o inspetor Márcio. Quero perguntar para você, Márcio, se hoje eu pudesse ser o diretor-geral da PRF do Brasil e tivesse uma audiência com o Márcio, o que o Márcio ia pedir para mim, reivindicar? Olha, poderia reivindicar muitas coisas. Sim. Talvez uma melhoria. Hoje, realmente eu não posso nem reclamar. Sim, Nós temos um diretor bem dinâmico, ele é um diretor bem presente. Sim. Não é um diretor de escritório, é um diretor que sabe o que está acontecendo na pista. Sim. Assim, algumas coisas realmente precisam ser melhoradas, mas muita coisa que não tem muita ingerência dele. Ele é um diretor muito dinâmico, cuidou bastante da reestruturação da Polícia Rodoviária. A gente pode ver espelhado aqui nos resultados de Primavera do Leste, hoje nós temos um efetivo, nós temos uma obra que está saindo. Então, pedir nunca é demais, né? É verdade. Talvez eu pedisse para aumentar um pouquinho o efetivo, contratar mais gente, principalmente o reajuste para a categoria, né? Porque a categoria realmente está precisando. Isso é verdade. Mas, no geral, a gente não pode reclamar muito, não. Hoje o diretor-geral faz um excelente trabalho, é um diretor-geral que realmente representa o efetivo que ele comanda. Então, eu teria até que dar os parabéns pelo trabalho que ele vem desenvolvendo aqui e todo o apoio que ele vem prestado para o efetivo da Polícia Rodoviária Federal. Muita coisa foge ao alcance dele, realmente, a gente tem que entender, mas o que está no alcance dele, ele tem feito um bom trabalho. E Primavera do Leste, o que poderíamos fazer na cidade? Seja sociedade, seja órgãos públicos, como disse desde o começo, não estamos falando de política aqui, não vamos falar disso. São ações necessárias. Em Primavera do Leste, o que seria necessário para que nós melhorássemos ainda mais o trabalho das nossas autoridades policiais das estradas? Olha, eu acho que um pouco mais de compreensão com o trabalho do policial. Primavera do Leste, eu sempre digo, a gente viveu uma época em que ser policial era ser mal visto. Infelizmente. Quer dizer, é uma coisa incrível, né? Um país em que o policial é mal visto, que o professor é mal visto, o médico é mal visto. Acho que isso aí é o caminho da ruína. Depois eu te conto de jornalista. Mas, enfim, eu acredito que um pouco mais de compreensão. A população tem que entender que o policial está fazendo, não tanto o policial rodoviário federal, o policial militar, o policial civil, o policial penal, está lá para fazer o trabalho dele. E o policial é a última barreira que protege a casa do cidadão de bem do cidadão errado, do malfeitor. É a última barreira. Onde falhou tudo, o policial está lá. Falhou a educação, falhou a assistência social, falhou tudo na estrutura, o cara virou bandido. Quem vai te proteger? A autoridade. É a única coisa que eu acho que o policial todo dia sai de casa arriscando a própria vida, arriscando a vida dos familiares e muitas vezes falta um pouco desse reconhecimento. Primavera do Leste é um caso à parte. A gente é muito bem recebido, é uma população que realmente entende o papel da polícia, não só da polícia rodoviária, mas das polícias. A gente é muito bem quisto aqui na cidade, mas no geral o que falta realmente é um pouco de compreensão. Que o policial ele sai de casa todo dia arriscando a sua própria vida. Nós recentemente perdemos um colega que foi atropelado. O policial rodoviário federal é o policial que mais morre no Brasil e morre por atropelamentos. Ele vai atender um acidente e muitas vezes no atendimento do acidente ele morre. Às vezes ele morre de um tiro, mas morre atropelado. Então, a gente precisa realmente ter uma sociedade que entenda que o trabalho do policial é essencial. E ele está atuando onde todo o mecanismo falhou. Ele é a última barreira que protege o cidadão de bem. Então, eu só acho que é apenas isso. Um pouco mais de compreensão. Para arrematar tudo, Mato Grosso, como está Mato Grosso? Mas complicado, a fronteira é muito grande, né? Realmente o Mato Grosso é um estado de quase um país, né, em extensão, maior que muitos países aí. Uma fronteira seca gigantesca,
uma rede de estradas muito permeável, a gente tem várias estradas de chão, muitas MTs, mas a segurança pública está muito bem reforçada aqui no estado. Hoje nós somos um dos estados que mais consegue apreender drogas no Brasil todo. E o trabalho que eu posso falar em particular da PRF, que o trabalho que a PRF vem desenvolvendo em todo o estado é um trabalho de excelência. Hoje nós estamos atingindo locais que antigamente não tinha nenhuma autoridade pública. Aqui em Primavera do Oeste nós somos o único órgão federal. E até nós passamos um tempo correndo o risco de ter a mudança aqui, né? A sociedade reconheceu a importância que a PRF tinha para a cidade e correu atrás, com apoio político, nós conseguimos manter. Queriam tirar a PRF daqui. Na realidade, queriam tirar a nossa PRF e a sociedade se moveu e brigou e manteve aqui na cidade a PRF. Mas nós estamos crescendo cada vez mais, o nosso efetivo está se aprimorando cada vez mais, conseguindo resultados cada vez maiores, atuando na área social. Eu acho uma coisa muito importante esse trabalho que a Polícia Rodoviária faz na área social. Nós tivemos recentemente aqui o FETRAN, né? O FETRAN, o festival apoiado pela Prefeitura, um baita trabalho que foi desenvolvido aqui em comum acordo com a Prefeitura. Primavera do Leste que é referência do FETRAN a nível nacional. A gente trazer as crianças para um auditório e falar sobre trânsito. E a criança, e o mais bonito de tudo, é a criança chegar em casa e muitas vezes ver que o pai cometeu um erro. Papai não pode fazer isso, só tem que botar o cinto. Esse é o reconhecimento do trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Eu sou de uma geração, meus amigos, que o cinto de segurança não era obrigatório, o capacete na moto não era obrigatório e eu tenho muita dificuldade de usar esse equipamento. E minha filha, quando anda comigo, ela é minha PRF. Bota o cinto, não passa de 100, beleza? Tá certo. Vamos finalizar. O que vem aí? O que você está programando? Muita novidade, muita operação, uma UOP novinha que vai proporcionar, vai ser a cara da cidade. O cidadão que estiver passando por Primavera vai ter uma instalação nova, toda pronta, bonita, moderna, pronta para receber as instituições, para trabalhar conosco lá. Vai ser a referência da cidade. A gente quer se colocar numa situação que seja a referência de Primavera do Leste, uma das referências de Primavera do Leste, a Polícia Rodoviária Federal. E tenho certeza que será. E tenho certeza que a sociedade primaverense reconhece isso. Márcio, sem palavras, pelo seu respeito, pelo seu carinho, pela sua benevolência em vir até nossos estúdios, em nos conceder entrevista. Não é fácil, é um funcionário federal, é um homem que tem nas suas mãos o destino de uma das mais importantes forças de segurança do município e ele me concedeu essa honra e esse privilégio. Sem palavras. Fico muito satisfeito, muito honrado pela oportunidade de falar aqui em nome da Polícia Rodoviária Federal e expor um pouco do nosso trabalho para toda a sociedade. Entendeu? Entra lá no site da rádio para ganhar a tábua de churrasco. Aí você convida o Eli Leal e convida a Lígia. Pode convidar o Márcio também, para a gente comer um churrasco aí com você. Entra lá no site da rádio. Falou? Tchau! Pica-pau!